Doutor Alan, a gente, na sua introdução aqui, a gente viu que você trabalha e lida com vários setores, né, digamos assim, da sociedade, política, medicina, foi professor e Presidente do Conselho pres- Consultivo presidente do Pro Conselho, Desenvolvimento. ainda tem isso, né? Tem um monte de Que eu ainda não coisinha aí. coloquei aqui É, na sua apresentação. E, obviamente, para chegar nessa evidência, algumas pessoas foram importantes para isso, né? E eu gostaria de questionar isso, a questão, não vi isso em nenhuma outra entrevista. Quais são as personalidades assim na sua trajetória que você se identifica, ó, isso para mim foi uma referência? pois primeira referência familiar, né? Meus pais, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, os meus irmãos mais velhos, principalmente, que sempre foram a minha referência, né? Pessoal, mais próximo. E posteriormente tive várias referências, né? Quando fiz cursinho, o professor Rui Teixeira, que é daqui de Conquista, ele conversava muito comigo. Depois, posteriormente, na faculdade, tive vários professores da universidade que foram minhas referências. Depois, na residência médica, Dr. Gleidson Godinho, que foi presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia, um grande amigo, onde eu fiz minha residência lá em Belo Horizonte. E Salvador, no Hospital São Rafael, os vários colegas que tenho lá, onde passei, eu vou citar nome que eu vou acabar esquecendo alguns, mas sempre os meus professores, minha família e sempre, sempre, acima de tudo, Deus. É nossa referência maior. Exatamente. Bacana. Outra questão que eu queria conversar com o senhor é a respeito, né, como disse anteriormente, você lida com vários setores ao mesmo tempo, né? E no meio disso tudo ainda tem família, né, que é a Sim. instituição mais importante da sociedade. Mas até eu comentando com os meninos aqui sobre a sua apresentação, eu falei, pô, velho, como é que se mantém em alta performance para lidar com esse tanto de vertentes? Você trabalhar na CBF, Sim, você na área política, você tem uma ascensão dentro da política, se tornar presidente da comissão provisória de um partido com grande expressividade nacional e também aqui na região. sim. E na medicina também, você é uma personalidade reconhecidíssima aqui em Vitória da Conquista. Não é puxando o saco, não. É perguntando a questão de alta performance mesmo. Você tem essa preocupação, sempre se foi uma preocupação ou não, você lida de forma natural. Assim, minha preocupação, eu sou muito assim, exigente com o que eu faço, né? Preocupação com horário, preocupação com responsabilidades. Eu posso lhe dizer que eu não me lembro quando me cheguei atrasado no meu trabalho. Eu acho que as minhas colaboradoras também, se você perguntar, elas vão dizer, nunca chegou atrasado. Eu não chego atrasado. Essa responsabilidade é grande. Acho, sabe, Vinícius, que quando você faz o que gosta, as coisas ficam mais fáceis. Em algum tempo, há 2 anos, eu fui professor concursado da universidade. Primeiro eu fui da FTC. Eu fui professor da FTC, da fisioterapia, da enfermagem de 2004, 2005. Fui professor da primeira turma de fisioterapia da FTC. Depois passei no concurso da UESB e fui professor da UESB, acho que por 12 anos. E quando eu vi que estava me cansando e psicologicamente eu não estava tendo muita empolgação em dar aula, aí eu dei uma freada e eu pedi exoneração. E hoje faço realmente o que gosto, vibro fazendo medicina e gosto da política como uma arte importante para qualquer ser humano, independente se você é candidato ou não, se você faz parte de algum partido ou não, você faz parte da política. Qualquer movimento seu, qualquer mensagem, qualquer conversa no cafezinho, isso é política. Algumas pessoas se enveredam mais, fazem mais uma imersão, são candidatos, outros não querem, mas a política ela faz parte do ser humano, do instinto do ser humano. A gente não vive sem política. E quando você deixa e se afasta da política mais oficial, digamos assim, você permite que outras pessoas decidam por você. Então eu penso, sempre participamos de grupos políticos na tentativa de, pelo menos em nosso ângulo, colocar pessoas que pudessem defender as nossas ideias, nossas opiniões e nossas ideologias. Excelente. Você também foi muito importante ali para a formação, né? A gente já tem, falei na sua apresentação aqui, do SCPP, né? Você, desde o começo, você estava ali presente, até hoje, né? Você é muito participativo, um pouco devido Exato, a... Vinícius. A minha história no Conquista é uma história grande e, de certa forma, bonita, porque eu iniciei
no Vitória da Conquista como sócio médico fundador. E o primeiro campeonato que teve do Vitória da Conquista foi de juniores, né, naquela época. E ali, né, a gente não tinha nem rede social naquela época, acho que se tinha o Orkut, eu não me lembro, mas ali já havia os Reuters, né? Então os Reuters, os caras que ficam em casa sentado comendo pipoca e falando mal da vida alheia, que é muito comum, é muito fácil você estar em rede social criticar. E ali já tive naquela época uma crítica que alguém me falou assim, rapaz, doutor Alan correndo para juniores, né? Aí sim, eu acho que veio uma inspiração na época, eu falei assim, olha, eu não estou correndo com minhas pernas, estou correndo com o meu coração, e meu coração está pedindo para que eu ajude esse time. E de lá para cá, desde a fundação, foram muitas alegrias. Tivemos também tristezas, mas o torcedor, ele é feito com alegria e com tristeza. Não existe nenhum time que foi feliz a vida toda e não existe também time, por melhor que seja, que venceu todas. Então, faz parte da formação do torcedor as vitórias e as derrotas. Acho que às vezes até na derrota, acho que você fideliza mais o torcedor, o sofrimento acaba criando um sentimento de revanchismo, de raiva, de revolta, de querer voltar a um cenário. Isso é bastante interessante. E assim fiz no Vitória da Conquista, faço até hoje. Às vezes já tive algumas oportunidades, inclusive fui chamado para alguns outros times, mas não havia e não há nenhuma chance, porque não tem como você mudar de torcer por um time. E como eu torço muito pela Vitória da Conquista, eu acredito que a gente vai seguir junto aí durante muito tempo. Quando eu entrevistei o Ederlane, ele falou naquela oportunidade da sua participação num time, né? Ele contou até alguns casos que aconteceram ali. E você falando dos haters aí, no nosso programa, nos nossos cortes, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que julgavam o trabalho do Ederlane, mas simplesmente fecham os olhos do trabalho tão bonito que ele faz, do trabalho social, né? Que surgiu assim o SCPP. E eu ficava assim, muito chateado com isso, né? Até comecei a responder alguns, mas eu desisti porque eram muitas pessoas. Não vale a pena, não vale a pena, Vitor, sabe por quê? Infelizmente, a gente tem um monte de gente amargurada, mal amada, depressiva, triste, e que essas pessoas acham a rede social, às vezes, para poder ficar comentando, criticando pessoas que têm uma vida feita com muita honra, com muita ética, mas faz parte, você tem que olhar aquilo ali e passar por cima. Essa inveja, esse mal só faz mal para quem sente. E esse pessoal que fica em rede social aí procurando, né, desconstruir, falar mal, eles realmente precisam de cuidados, precisam evoluir espiritualmente, né, para que possam ter uma vida mais tranquila. O defeito não está no Ederlane, não está em você, está exatamente neles. Sim, a rede social tem essa característica peculiar, né? As pessoas... porque a crítica, quando você faz uma crítica dentro de uma linha construtiva, ou às vezes até com realmente dizendo, olha, isso aqui você poderia ter feito isso, mas quando a pessoa fala assim, esse cara é isso, é aquilo, e não sabe a história, não sabe o dia a dia, a dificuldade, só existe o Vitória da Conquista hoje por conta de Ederlane. Apesar de todos nós temos uma diretoria extraordinária, todos nós construímos, ajudamos em alguma coisa, mas se não tivesse Ederlane, não existiria o Vitória da Conquista. E aquilo para Ederlane, e eu conheço, eu sei, o Vitória da Conquista é como se fosse um filho para ele. E aquilo ali, realmente, com todos os defeitos que nós temos, e ele também tem, aquilo é cuidado com muito carinho. Você vê que é interessante que a gente recebia esses haters nos comentários. Você viu que eram pessoas que não tinham contato com o dia a dia do clube. Pessoas que não sabe nem jogar bola, não sabe nem Exato. que é uma bola. Só que no privado, por exemplo, eu recebia muitos relatos de pessoas falando como o Ederlane mudou a vida dessa pessoa, de jogadores, ex-jogadores. Recebi relatos de pessoas que trabalham com o Ederlane. Então... E pessoas, você vê que a pessoa até se emocionava, as pessoas ficavam revoltadas, inclusive, com o que estavam falando nos comentários. Ederlane é extremamente atípico no mundo de futebol. Ele é extremamente sério, né? Rígido muitas vezes, às vezes até mal interpretado, mas ele é muito correto. As coisas que ele acerta com qualquer um, ele cumpre. Isso é uma coisa realmente extraordinária no futebol, porque não existe. O futebol existe um mundo de muita promessa, de muita ilusão. E às vezes ele peca por isso, porque se ele não puder cumprir, ele não vai lhe prometer. Entendeu? Então, muitas vezes o cara vou dar um salário de 10 mil. E é muito comum no futebol o cara ficar sem receber.
né? Então ele não vai lhe falar isso, eu não tenho como lhe pagar 10 mil, vou lhe pagar 5. Agora você vai receber. Então ele é desse Eu jeito. percebi a questão da gestão técnica de Ederlane. São técnicos Vitória da Sim. Conquista, com toda a dificuldade, tem toda a sua contabilidade, apesar das dificuldades financeiras, tem toda a sua contabilidade muito arrumadinha, as coisas lá são muito sérias. Uhum. Não é à toa, então, que a gente está lá junto com ele, né? Todos nós ajudando ali no dia a dia, porque não é fácil. Não é fácil. Eu lembro que você falando, eu lembrei de um corte que eu fiz da Ederlane, que eu coloquei assim: o único técnico a se aposentar invicto, que ele foi. E ele ficou um ano, foi no Serrano, foi. Eu fiz acho assim, que não ganhou nada, mas empatou todos, né? Eu fiz, deu que falar esse corte. Avançando aqui na pauta, doutor Alan, você teve então muito contato com o futebol, né, local. Sim. E recentemente você começou a ter várias convocações para integrar a comissão técnica da CBF. Sim. Queria saber como é que se deu esse contato, você tem pretensões de ascender ali na CBF, como é que tá as perspectivas? Pois foi uma surpresa, assim, sabe, Vinícius, porque eu tenho uma história no futebol, eu amo futebol, e do futebol, modéstia à parte, eu sei lá dentro de campo e fora de campo, o que acontece ali eu sei resolver. Se tem uma lesão de ligamento, se tem uma fratura, uma lesão de tendão, tudo isso nós sabemos resolver. Então são 20 anos de história, vários atletas operados, e esse amor pelo futebol, eu acho que cria energias, cria comentários positivos, e essa energia positiva, é evidente, chegou ao presidente, que é daqui de Vitória da Conquista, Edinaldo Rodrigues, que eu não conhecia pessoalmente, eu conheço hoje, depois que fui convocado, e eu estava lá no meu consultório, numa sexta-feira, ele me ligou da Austrália, e dizendo que era da CBF, que queria falar comigo, né? Aí entramos na conversa, ele pediu que eu enviasse o currículo para ele, eu enviei um currículo, modéstia à parte, muito bom, né? Tinha uma experiência grande no futebol, com mestrado na Europa, em Portugal, enfim. E aí, com meia hora, já o departamento médico já me ligou, dizendo para mandar a documentação, que eu seria o médico da seleção sub-15 do Brasil, que para mim foi uma honra, realmente fiquei muito emocionado com esse convite, e que tenho aqui de registrar o meu agradecimento ao presidente Edinaldo Rodrigues, que me deu a honra de servir a seleção brasileira como médico no ano 2023. Até agora não tivemos nenhuma convocação da seleção sub-15. Acredito que pelo nosso trabalho que fizemos lá, que nós seremos convocados novamente. O que realmente para a gente é bem interessante, porque a seleção brasileira masculina ela tem 5 médicos, sub-15, 17, 20, 23 e a principal. Então eu estou dentro de um quadro de médicos que serve a seleção principal do nosso país, que para mim é um motivo de orgulho e que eu vou, sempre que for convocado, tentar fazer o melhor para representar a minha cidade e a medicina da Bahia.